foi com muito prazer que a gente recebeu essa colaboração da professora Mariana e do professor Flávio. Porque lembrando que essa nossa ação das rodas de conversa são ações de formação continuada, né? E são espaços que a gente cria para que essa colaboração e esse protagonismo dos docentes aconteça mesmo. A DAD espera que seja apenas uma articuladora desse processo. Bom, então a Mariana já está aí? Ainda Sim, não? Já estou aqui. O professor Paulo só pediu 1 minuto que ele foi pegar um copo de água antes de começar. Tudo bem, Mariana. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. É um prazer te receber aqui novamente. Vou aproveitar para te agradecer, né? Estava fazendo isso agora, te agradecer pela sua generosidade de vir contribuir com as nossas rodas, com um tema tão importante que já era uma demanda nossa, e que se não fosse esse espaço da roda, eu acho que a gente ia demorar para se encontrar, né? Que bom que nós nos encontramos aqui, e que bom que você trouxe para nós essa temática tão bacana, com uma forma foi muito bem avaliada a roda, a maneira como vocês apresentaram, né? Você quer falar um pouquinho da adesão do pessoal ao questionário? Sim, antes do Paulo entrar na sala, nós tivemos, até o presente momento, 48 interessados em realizar o curso de mapas conceituais lá disponível no Coursera. Já foi criada uma primeira turma na semana passada, com 41 inscritos, e aí os outros professores que se inscreveram depois, os nomes estão guardados, e até o final dessa semana, a gente vai criar uma nova turma. O link para se inscrever, né, para se inscrever no curso, está disponível lá na sala Roda de Conversa, no campus virtual, e qualquer um que tenha interesse pode ir até o link e preencher o nome e o e-mail, que logo em seguida o professor Paulo ele cria essas turmas especiais. Sim. Obrigada, Mariana. Então, hoje, nós teremos a continuação da temática dos mapas conceituais, numa perspectiva da avaliação da aprendizagem. A avaliação também é uma demanda nossa, nós temos muita gente que pede para que a gente traga essa temática para discussão, e que bom que vocês vão poder colaborar com essa demanda hoje. Então, bem-vindo, professor Paulo Rogério. Opa, meu microfone estava fechado. Boa tarde a todos os presentes. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco sobre mapas conceituais e avaliação. Prazer conhecê-lo, e eu vou passar as honras de apresentação para Mariana, tá bom? Eu vou apresentar de uma maneira bem resumida, né, alguns pontos aí sobre o Paulo. Acho que depois ele pode complementar e todo mundo vai conhecendo um pouquinho ao longo aí da nossa roda de conversa. O Paulo é professor na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, mais conhecida como EASH ou USP Leste, lá em São Paulo, e atua diretamente no curso de licenciatura em Ciências da Natureza. Tem a formação aí toda na Química, acho que por isso que ficou mais fácil para mim entrar em contato, tanto o Flávio quanto o Paulo são da minha área, e atualmente sua linha de pesquisa está relacionada com o uso do mapeamento conceitual como ferramenta para a gestão da informação e do conhecimento em áreas diversas. Coordena um grupo de pesquisa, então, específico de mapas conceituais, tem canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, e tem um site específico de mapas conceituais, que a gente tem muitos materiais aí interessantes que todos podem consultar. O Paulo também é o autor do curso do Coursera, que nós indicamos, e, Paulo, antes de você entrar, a gente comentou um pouquinho sobre o curso. Nós temos outros professores interessados, e provavelmente até o final da semana a gente crie mais uma turma. Paulo, muito obrigada pelo aceite, por toda a disponibilidade, e, por favor, a palavra é sua. Sim, professor Paulo, fica à vontade. Então, como a Mariana falou aí, você já deve estar bem acostumado com os canais midiáticos, né? Então, nós vamos ficar aqui nos bastidores, te dando apoio, e o espaço é todo seu, tá bom? Ok, muito obrigado pela Mariana, pelo convite, né? E a vocês aí todos que estão aqui, né? Poxa vida, mais de 120 pessoas aqui para a gente conversar sobre avaliação em mapas conceituais. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer, né, a Mariana pelo convite e toda essa estrutura
que fica aqui nos bastidores e assim, veja, eu não tenho muita desenvoltura, assim, eu também estou aprendendo, né, como todos nós. Eu tinha um histórico um pouco maior, até porque o curso do Coursera já tem um tempo, então tudo isso passa por mídias digitais, e aí você tem que pensar um pouco diferente, mas assim, olha, não tenho muito mais segredos a contar, mas eu reconheço desde já o papel dos bastidores, né? Então, assim, toda essa equipe que está aqui para garantir que a gente faça essa roda de conversa, esse bate-papo, também merece todo o meu reconhecimento e meu agradecimento, porque, assim, sem vocês a gente não teria nada disso, né? Então, não é fácil você pôr, né, quase 130 pessoas para conversar sobre um tema que acaba sendo, assim, super interessante para mim, e eu acabo descobrindo que também é super interessante para um monte de gente. Então, eu acho que vai ser ótimo. E o que eu proponho para a gente hoje, até por ser uma roda de conversa, é um formato bastante informal, tá? Onde eu vou apresentar aqui nessa abertura que eu já estou fazendo, alguns elementos para iniciar uma discussão, né? Então, eu vou falar algumas coisas que, por exemplo, me preocupam quando a gente pensa na avaliação com mapas conceituais. E aí, na sequência, eu quero muito receber as perguntas, né, de vocês, porque com as perguntas de vocês eu vou saber exatamente o que eu posso dizer, né, se eu tiver o que dizer, para alimentar ainda a discussão. Então, assim, eu quero fazer essa abertura, ela vai ter um contexto bastante geral e amplo, e isso é intencional justamente para que a gente meio que se situe no tema, e a partir daí a gente passa a atender as perguntas, porque com certeza as perguntas vão me ajudar a modular o meu discurso. Então, de todas as experiências que eu tenho, por exemplo, com mapas, algumas talvez mereçam mais destaque, dependendo das dúvidas que forem apresentadas por todos vocês que estão aqui participando da roda de conversa. Então, para começar, né, eu vou me aproveitar já da última roda de conversa com o professor Flávio, também colega meu da USP, que também trabalha com mapas conceituais, e eu já sei que ele fez toda, né, uma apresentação bastante assim abrangente sobre os mapas e situando os mapas conceituais como um tipo de organizador gráfico disponível para a gente. Então, de novo, né? Primeira coisa é que nem tudo na vida se resolve com mapas conceituais, mas algumas poucas são muito bem resolvidas por eles. Então, é legal o Flávio já ter feito esse movimento, né? De situar os mapas conceituais contra outros organizadores gráficos. Todos eles são úteis. Por exemplo, hoje de manhã mesmo, eu gravei um vídeo fazendo um esquema, só que a diferença é que aí eu estava lá o tempo todo, eu gravei um vídeo fazendo um esquema, então eu pude explicar o meu esquema durante toda a construção dele. Então isso ajuda o meu interlocutor a entender o que eu quero comunicar, né? Agora, se eu quero valorizar as relações entre os conceitos, ou seja, eu quero compreender melhor, né? Como alguém entende a relação conceitual de um determinado campo, bom, aí os mapas conceituais eles ganham força. Então, eu vou aproveitar e recuperar um pouco dessa introdução, né, ao tema, nessa preparação que foi feita pelo professor Flávio, e aqui eu vou me debruçar mais aqui sobre o tema da avaliação com os mapas, né? E aí, eu acho que assim, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é o que a gente espera dessa avaliação, né? Então, acho que há uma discussão. Eu sou químico, não precisa sair da live porque eu sou químico, né? Eu acho que você pode até ficar na live, porque se eu sou químico, eu não tenho, né, como você deve imaginar, aquela expertise, né, aquela bagagem densa da área da educação. Lamentavelmente, eu não tenho. Então, de alguma maneira, isso me permite também ter um diálogo um pouco mais limpo dos jargões técnicos da área. Então, talvez a gente consiga, né, se comunicar quase que como colegas aqui. Eu estou muito aqui na condição de um professor do que na condição de alguém que faz pesquisa com os mapas tangenciando a área de educação, né? Então, veja, eu acho que assim, a primeira coisa que precisamos ter clareza é o que você espera da sua avaliação, né? E aí a primeira pergunta que talvez você tenha que responder é assim: quem avalia alguma coisa, né? Então, exatamente o que você quer avaliar, né? Você quer avaliar a sua disciplina? Você quer avaliar o entendimento do seu aluno? Você quer avaliar a sua dinâmica de aula, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um movimento de entendimento sobre, assim, o que eu desejo avaliar. Muito bem. A hora que eu elegi o objeto que vai ser o centro de atenção da minha avaliação, aí eu vou escolher a ferramenta, as possibilidades que eu tenho, e também vou organizar isso no tempo, né? Então, só para ilustrar, vocês gostaram da minha roda de conversa? Não dá para responder, né? Então, veja, eu tenho um objeto que eu quero avaliar, que é a minha participação na roda de conversa, mas está acontecendo ainda. Então, eu preciso, primeiro, definir esse objeto e depois organizá-lo, né, em termos de quais são as ferramentas que eu uso para fazer, então, a avaliação desse objeto e quando, né?
E também poderíamos pôr mais um elemento, né? E quem que eu ponho nessa avaliação, né? Então, se eu pegar, por exemplo, a minha esposa, a minha filha, os alunos que eu oriento, e eu perguntar assim, o que vocês acharam da minha participação? Eles vão responder agora. Pô, foi ótimo, foi incrível, foi muito bom, nossa. Bom, mas eles nem participaram, né? Então, assim, esses elementos, eles precisam ficar claros. Por quê? Porque a partir da definição do que eu quero avaliar, eu vou poder definir quando, quem é que eu vou usar nessa avaliação e as ferramentas. E aí, na categoria das ferramentas, é que vai entrar um mapa conceitual eventualmente. Então, é claro que eu estou fazendo esse um passo mais abrangente aqui na minha conversa, justamente para mostrar assim, ó, cuidado, né? Você pode avaliar a aprendizagem do seu aluno? Sim, mas você pode avaliar muitas outras coisas. Por isso que é bom sempre declarar assim, olha, Paulo, eu quero usar o mapa conceitual na avaliação da aprendizagem do meu aluno. Eu quero saber se ele está aprendendo ou não. Eu quero saber aonde tem obstáculos de aprendizagem, aonde estão as dificuldades deles em termos conceituais. Bom, você quer avaliar a aprendizagem e você quer saber aonde estão as dificuldades dele, bom, aí realmente você está pondo a resposta na minha boca, porque o mapa conceitual, para isso, ele vai ser quase que imbatível, né? Então, assim, com essa visão geral da aprendizagem, a gente pode agora fazer uma segunda discussão, né? Imaginando, então, que eu vou avaliar a aprendizagem dos meus alunos e que eu vou ter que avaliar, entre outros conhecimentos, o conhecimento conceitual. Então, eu tenho que saber se o cara está entendendo aquilo que eu estou apresentando na minha disciplina, né? Mas avaliar, e tem outras coisas para avaliar também? Não, tem outras coisas para avaliar, né? E aí eu vou me valer da minha área, e você vai conseguir fazer a transposição para a sua área, né? Imagina um químico, né? Você está lá no Instituto de Química, ensinando química. O que você vai fazer com esse aluno? Aí você vai pensar, vamos dar teoria, e levar ele para o laboratório. Então, veja, aqui eu já mostro assim, tem dois tipos de conhecimento em jogo, né? Você tem um conhecimento que eu vou chamar de conceitual declarativo, que é aquilo que expressa de alguma maneira como que ele enxerga a relação entre conceitos. Como que a partir disso ele argumenta, usando os elementos que eu estou trabalhando na minha disciplina. Mas também tem o conhecimento procedimental, que no caso da química, por exemplo, eu pego ele muito bem no laboratório. E como é que eu te mostro isso, né? Com aquele dilema muito simples, né? Você já deve ter tido um aluno que ele entende muito bem, mas ele não consegue fazer. Então, assim, o menino entende muita química, ele não consegue ir no laboratório e fazer um ensaio, ele não consegue ir no laboratório e fazer o experimento. Então, você tem aqui duas categorias, né? O conhecimento conceitual, declarativo, que é esse que eu vou pegar pelos mapas, um conhecimento mais prático, mais procedimental, que eu não vou pegar com o mapa. Então, veja, de novo, aqui eu já faço de novo, é como se eu fizesse uma pausa, né? Vamos pensar, então. Se você quer avaliar conhecimento procedimental, como é que ele faz a coisa, como é que ele resolve o exercício, você tem que usar talvez outro tipo de estratégia. É claro que esse como fazer, ele vai se informar cada vez mais e cada vez melhor a partir de um esquema conceitual, onde está o entendimento que eu tenho sobre isso, e isso vai informar o como eu vou fazer. Mas aí que tá, eu vou lá para o laboratório, eu recorto quase que como é que eu vou fazer. Então, assim, avaliar a aprendizagem, a gente pode usar vários recursos. E eu já insisto, você continue usando as estratégias que você está utilizando, porque elas já estão ajustadas às demandas da sua disciplina, né? O que a gente tem que fazer nesse movimento aqui da roda de conversa? É conhecer novas possibilidades para que, aos poucos, a gente vá acrescentando elas no nosso repertório de opções metodológicas, né? Então, assim, não venha já com o espírito de que bom, eu vou revolucionar tudo que eu faço e vou trocar tudo por mapa, porque eu vou ser o primeiro a te falar assim, ó, não vai por esse caminho, não. Porque esse caminho não foi o caminho que eu segui, né? Então, assim, eu que pesquiso o mapa e acabo usando o mapa porque eu também dou aula, então, assim, você percebe que é um movimento muito incremental. Você vai testando, você vai se aproximando, você vai entendendo essa possibilidade e você vai ver que aí isso passa a ser natural. Deixa de ser a bala de prata, né? Nossa, a solução para todos os problemas do ensino superior, da quarentena, da pandemia, do EAD, é o mapa conceitual. Eu não sei o que você quer fazer com ele. Porque com isso, eu cumpro uma missão importantíssima nesses convites que eu tenho para falar para professores, que é assim, não vamos nos deixar seduzir por balas de prata, porque elas não existem, né? Não é uma solução para todo mundo. Então, por isso que nesse começo, eu já alerto assim, primeiro, vamos avaliar a aprendizagem dos nossos alunos, e eu vou dar foco na aprendizagem conceitual. Então, eu quero saber o que ele entende, né? Mas eu também preciso saber se ele sabe fazer. Então, aí eu vou acoplar o mapa conceitual na teoria com o laboratório na prática.
eu posso acoplar o mapa conceitual na teoria com a resolução de um exercício, ainda na aula de teoria. Então, isso dá a noção de como eu vejo o mapa conceitual imerso, né, num conjunto de possibilidades, de instrumentos que eu posso usar para fazer a avaliação do meu aluno. Porque o objetivo, né, e a gente também tem que ter sempre um objetivo ao fazer a avaliação, esse objetivo ele pode ser eventualmente o quê? Eu vou identificar o que o meu aluno sabe e o que ele não sabe e vou ajudá-lo nas dificuldades que ele está encontrando. Então, veja, aqui tem mais uma ampliação, prometo que vai ser a última em termos de avaliação, né? Então, para avaliar, você não só tem que definir um objeto, para a partir daí escolher, né, os atores que vão participar da avaliação, a ferramenta, o tempo, né, a organização temporal das atividades, como também carece você dizer o que você quer com isso, né? Porque se, por exemplo, a gente pega um movimento típico do Enem, do vestibular, é só ranquear aluno. Nenhum problema com isso, né? Até porque, assim, está claro o objetivo. Então, eu posso avaliar aquela prova contra esse objetivo que ela tenta cumprir. Agora, na minha disciplina, eu não quero só ranquear aluno, eu quero entender o que ele sabe, o que ele não sabe, para poder ajudar na dificuldade que ele está enfrentando. Então, veja que aqui eu começo já a revelar quais são os elementos que vão nortear, né, a minha decisão enquanto professor por usar mapas conceituais na avaliação da aprendizagem. Então, eu acho que assim, isso fecha esse primeiro grande olhar, né, sobre o tema, que a partir de agora eu aproveito esse olhar, né, essas condicionantes, né, esse contorno ao redor da avaliação, para aí propor uma avaliação não, né, mas para propor algumas considerações acerca do mapa conceitual na avaliação. Então, vamos pensar o seguinte, né? Legal, eu quero usar mapa. Então, de novo, qual que é o meu papel aqui? O meu papel aqui é sempre de fazer uma ponderação. Já vislumbrando o seguinte, né? É muito fácil transformar isso numa bala de prata, numa solução para toda a sua dor de cabeça. Só que eu sei que daqui 2 meses você vai falar assim para mim, só funciona lá na USP. Né? Eu adoro esse discurso. Não, Paulo, só funciona lá na USP. Como se a USP fosse um lugar, né, de entidades sobrenaturais que não andam, flutuam, né, que não pegam vírus. Cara, a minha sala de aula ela é muito mais parecida com a sua do que você imagina. Muito mais parecida. Então não adianta ter esse senso comum de que, porque no ensino superior funciona, no fundamental não. Não, olha, funciona sempre. Mas desde que você entenda, né, o que a ferramenta pode te entregar e você cruze isso com as suas expectativas. Porque é desse desalinhamento que vai nascer a frustração de você falar assim, só funciona lá com o Paulo na disciplina de pós. Pô, cara, funciona lá também. Né? Mas aí você ajusta o uso. Então, o que eu tenho que contar agora para vocês da minha experiência quando a gente pensa em avaliar com mapas, né? É que o primeiro ponto que a gente precisa respeitar é uma aproximação à técnica, né? E isso é absolutamente negligenciado. E aí você percebe assim, se você já negligenciou isso, a gente já tem um ponto de discordância aqui que é assim quase que central, porque assim, olha, eu vi lá o bate-papo, eu vi a roda de conversa com o Flávio, com o Paulo, eu achei tudo muito incrível, eu vou usar isso agora. Aí a minha pergunta para você é, você já fez um mapa conceitual? Você já mapeou a sua disciplina? Então pense o seguinte, na hora que teu aluno tiver uma dúvida, mas professor, eu faço um mapa assim ou eu faço um mapa assado? Eu coloco o verbo só no termo de ligação ou eu posso dar verbo no conceito? Eu ponho a ponta de seta ou não? Professor, meu mapa está muito grande ou ele precisa ser menor? Professor, eu preciso mesmo usar pergunta focal ou isso é uma questão de gosto? Quer dizer, qual que é o teu repertório como mapeador para ter uma resposta nessa hora? Então, assim, a primeira coisa que eu sempre recomendo é assim, você tem que sentir o benefício que eu já senti com o mapa conceitual. Porque na hora que você sentir esse benefício, eu não vou precisar falar mais nada. A não ser falar assim, vai com calma que vai dar certo. Não se iluda, porque as pessoas, e aqui vai uma novidade para todos nós, né? As pessoas não nasceram sabendo fazer mapas conceituais, do mesmo jeito que ninguém nasceu sabendo construir soneto. Sabe, soneto? Então, imagina, como é que eu faço essa aproximação da discussão de por que é importante você fazer mapas? Porque imagina lá, você está lá, sei lá, na engenharia, dando a sua aula, muito bem, né? Como é que o aluno vai perceber esse movimento de, pessoal, na prova da semana que vem tem um mapa para você fazer? Ele está entendendo isso assim, nossa, engenharia, muita conta, muito exercício, estou entendendo. Mas o meu professor falou que na semana que vem eu vou ter que construir um soneto na prova. Então você percebe que é uma ruptura na prática de sala de aula
com a prática da avaliação. E, sobretudo, há um outro agravante nessa ruptura, que é assim, você está assumindo que todo mundo sabe escrever soneto. Como você está assumindo que todo mundo sabe fazer mapa. E também não adianta vir com aquela conversa para mim assim, não, Paulo, mas eu expliquei para eles em 30 minutos. Cara, se desse para explicar para fazer mapa, bom mapas, né? Um mapa adequado para uma avaliação. Se isso fosse possível de ser feito em 30 minutos, eu não estaria com um curso de 5 semanas no Coursera. 5 semanas, mas que cada semana você vai se dedicar de 2 a 3 horas. Mas por que ele tem esse desenho? É porque eu quero que você trabalhe 2, 3 horas ali em prática e teoria, pare, reflita, pensa um pouco em tudo isso. Aí na outra semana você vai se dedicar mais 2, 3 horas. E aí de novo, sabe o que acontece? Para, reflita. Porque você vai começar a entender qual que é o meu ponto. O meu ponto é assim, você vai começar a perceber o valor do mapa. E aí você vai querer usar imediatamente. E aí eu estou lá no curso falando assim, calma, calma. Eu sei que você está vendo o valor no mapa, mas calma. Cuidado para não aproximar seu aluno de qualquer jeito, porque aí você não vai permitir que ele veja esse valor no mapa. Então, assim, por tudo isso que eu estou argumentando aqui, treinar na técnica é indispensável. Eu não sei qual é a dificuldade das pessoas, às vezes, entenderem isso, e quando eu digo as pessoas, eu estou incluindo todos os meus colegas que pesquisam mapa, né, com raras exceções, porque se você for à literatura de pesquisa de mapa, você vai achar um monte de paper dizendo assim, não, eu treinei meu aluno em meia hora, em 20 minutos, em 1 hora, ele fez lá um rabisco, eu fiz com ele na lousa e depois eu pus ele para fazer mapa. Aí, então, vamos acompanhar esse raciocínio, porque aqui eu estou indo para a literatura, né? Eu não estou acusando o professor, não, eu estou acusando meus pares, né? Alguém que leia isso pode achar razoável você fazer o seguinte movimento, olha, eu fiz um mapa na lousa com meus alunos, e agora nós vamos fazer um mapa na avaliação. Porque esse mapa que eu vou fazer na avaliação, ele vai me dar uma radiografia dos esquemas conceituais do meu aluno. E aí eu vou poder ver o que ele sabe, o que ele não sabe, e vou poder ajudá-lo naquilo que ele não sabe. Nada mais falso. Porque, de novo, se tá difícil acompanhar o raciocínio porque é mapa, vamos acompanhar o raciocínio com soneto. Então, olha, eu pedi para eu estou dando aula de engenharia, fiz um monte de contas, exercício, falei para eles, na prova nós vamos fazer um soneto. Mas para não ser tão cruel, o que eu fiz? Eu fiz um soneto com eles na lousa. Eles me viram lá, eu não fiz um soneto na lousa, expliquei como é que é. E aí, que bom. Então, semana que vem, eles vão fazer uma prova e eles vão ter que escrever sobre, sei lá, né, as estruturas fundamentais da edificação a partir de um soneto. Quer dizer, há uma ruptura, porque o sujeito ele vai ter 2 desafios na avaliação, né? O primeiro desafio é com o próprio conteúdo do teu curso, né? A matéria em si. O segundo desafio que você está impondo a ele é com o formato da tarefa. Assim, você pediu para ele escrever um soneto, ou você pediu para ele fazer um mapa. Só que durante as aulas, você só fez exercício. Então a minha pergunta é, você acha que vai vir um soneto bem acabado, que representa o que ele sabe e o que ele não sabe? Pode pôr no chat sim ou não, tá? Eu sei que vocês estão conversando, mas pode pôr assim, sim, não, né? Porque a gente vai já interagindo durante essa aberturinha aqui. Então, será que vocês acham? Então, agora imagina o seguinte, né? Marcela, Raquel, vamos lá. Eu faço esse mesmo raciocínio com um mapa conceitual. Olha, eu treinei o cara no mapa, fiz lá um na lousa. Imagina eu ainda falando isso, né? Porque para mim é tudo muito simples, né? Fazer mapa. Então, eu me distraí, estava lá, falei que na aula que vem eu vou fazer uma prova, vai ter mapa. Eu fiz um mapinha lá com eles. E provavelmente eu fiz um mapa muito bom, eu escrevi um belo soneto, e em questão de 5, 10 minutos que eu fiz um mapa da minha disciplina ali, está tudo na minha cabeça, com aquela claridade solar que eu já tenho, porque eu organizo o meu pensamento com o mapa conceitual, e fica todo mundo falando assim, nossa, que fácil fazer isso. Semana seguinte chega a prova, ele se dá conta que ele tem que articular o conhecimento da minha disciplina e a tarefa de se expressar na forma de mapa. E aí o que eu vou identificar 1 minuto depois que acabou a prova? Que aqueles mapas não me dão pistas sobre o que ele sabe e o que ele não sabe. E por que ele não me dá pistas? É porque o mapa é mal construído. Essa é uma primeira hipótese explicativa, hein? O mapa é mal construído porque ele não sabe fazer mapa, então o mapa dele não me revela nada, ele não me dá pistas da onde ele não está entendendo. Ou, segunda hipótese explicativa. Paulo, ele sabe fazer mapa, ele já fez o seu curso no Coursera, ele já fez mapas para mim, de outras partes da minha disciplina, ele sabe fazer mapa. Então, se esse mapa está ruim, aí a gente consegue matar a charada. É porque ele não entendeu o conteúdo. Então, veja como o treinamento é uma peça-chave para que eu só tenha uma variável para interferir na qualidade do mapa, que é o entendimento do sujeito no conteúdo.
Se não tivermos nesse ponto, temos um problema, e você vai ter um elemento muito pobre, e aí eu volto para o começo da minha fala, para fazer a avaliação da aprendizagem dos seus alunos, com todas aquelas expectativas, com todo aquele planejamento. Então, o treinamento é um ponto chave que a gente tem que considerar. É aqui que entra, por exemplo, a iniciativa do curso no Coursera, entendeu? É um curso que eu já fiz, ele já foi todo gravado, isso já faz pouco mais de um ano, ele já está no ar. Então, assim, é o tipo do movimento que até na pandemia fica mais claro de você entender. Cara, eu teria o maior prazer em receber todo mundo ali, porque assim, já está feito. Aquilo dá para dar escala, né? Então é ótimo, por quê? Porque assim, se alguém quer aprender a fazer mapa, não precisa mais me chamar para fazer uma oficina, porque as agendas são difíceis, o deslocamento é difícil, o custo envolvido é alto, a pandemia não permite que isso seja feito. Então, assim, aquela solução é a melhor solução que tem. E eu digo com muito orgulho, é o primeiro MOOC sobre mapas conceituais do mundo, é um MOOC que foi feito no Brasil. Então, assim, eu acho que assim, para a gente ter um certo orgulho disso, porque assim, foram as demandas do Brasil, né, foram essas conversas com professores, com pesquisadores, que despertaram, né, essa lacuna, né, a gente conseguiu ver essa lacuna e conseguiu achar uma solução, né. Então, é exatamente por isso que eu digo assim, o curso do Coursera, ele é fundamental, ele é um curso de entrada para toda essa discussão, né, e dá para fazer, ele é super razoável, né. Eu imagino que num futuro breve, né, depois que a gente tiver mais gente fazendo o curso, nós vamos começar a ter um segundo movimento no Coursera que vai ser o seguinte, o professor que fez o curso, entende o mapa, quer usar, mas quer usar na medida certa, não é que vai trocar tudo por mapa. Esse professor vai acabar levando os seus alunos para serem treinados no Coursera. Todo mundo ganha certificado que vale para créditos atividade, né, aqueles créditos extras, cada lugar tem um nome. Só que aí você assegura o seguinte, Paulo, que bom que eu não preciso treinar meus alunos, porque eu quero me concentrar no meu conteúdo. Que bom que eles podem fazer isso num horário que não é o horário da aula. É claro que aí cabe você fazer uma adequação no currículo, para não sobrecarregar os meninos, mas eu acho que dentro de 1 a 2 anos, este vai ser o maior movimento de cursistas no Coursera. Eu vou estar recebendo cada vez mais alunos, quer dizer, seria a segunda geração de mapeadores, né? A primeira geração seríamos nós, professores, e que a gente vai tentar multiplicar esse efeito, e aí a gente vai reconhecer que o Coursera pode servir para isso, né? Então, por isso que eu acho que em breve a gente vai ter essa expansão. Porque com essa expansão, a gente liquida o problema do treinamento, e aí dá para discutir o seguinte, que é o meu ponto final nessa minha abertura, né? Beleza, Paulo, olha, meus alunos estão treinados, sabem fazer mapa, seja no Coursera, seja de outra forma, não importa, eles sabem fazer mapa. Ou seja, o que você está me dizendo? Paulo, eu tenho alunos que escrevem sonetos. Ah, muito bem, então pede um soneto na prova. Pede um soneto na prova. E aí vem a segunda questão que eu preciso discutir, né? Então, assim, a primeira é o treinamento, e a segunda é assim, olha, vamos planejar a atividade da prova. Tá? Então, é diferente da planejar a atividade avaliativa, nesses termos mais gerais que eu já expus, né? Agora sim, vamos pensar numa tarefa na prova, né? num negócio mais focado na prova, né? Se eu te perguntar o que você quer fazer, eu vou falar o que você quer fazer, aí de novo você põe no chat assim, sim ou não, só para eu saber se eu acertei, né? Ah, Paulo, eu vou pedir para o meu aluno fazer um mapa na prova. Ele já sabe escrever mapa, ele já sabe fazer soneto, já sabe fazer o mapa, vou pedir ele fazer um mapa na prova. Certo ou não? Sim ou não? O que você me diz? Não é esse o desejo? Vamos pedir para os alunos fazerem mapa na prova, porque ele vai fazer o mapa, ele já sabe fazer o mapa, e eu vou reconhecer naquele mapa os elementos e as lacunas que conceitualmente precisam ser revisitados por cada aluno. Quer dizer, não tem raciocínio mais lógico. Cara, se eles sabem fazer mapa, poxa, que bacana, então o que eu vou fazer? Eu vou pedir para eles fazerem um mapa na prova. Então, a ideia é ótima, né? Como várias das ideias na educação, são todas ótimas, né? Mas temos 2 problemas, que eu já vou te contar. E veja que agora não é mais um problema da técnica e do treinamento, é o que eu estou chamando de problema logístico. É um problema operacional, né? Que muitas vezes, pasmem, né, os senhores, os pesquisadores de mapas como eu esquecem, né? Qual é a logística da sala de aula. É como se eu, né, bipolarmente, faço pesquisa com mapa, mas eu não consigo usar na minha sala. Mas por que não? Porque uma coisa é a pesquisa, o outro é o ensino. Eu não consigo conviver com esse dilema. Então, assim, desde sempre, essa preocupação logística, ela me perturba. Essa preocupação operacional me preocupa. Então, vem um menino no meu grupo de pesquisa e ele tem um resultado excelente na pesquisa. Aí ele vai lá defender o mestrado, o doutorado, muito bom. Aí eu sempre falo para ele assim, cara, no final escreve qual é o desdobramento
pedagógico do que você fez. E qual é o movimento que eu peço aqui? O desdobramento pedagógico, você precisa encaixar isso na sala de aula. Por quê? Porque às vezes você vai perceber assim, Paulo, meu trabalho ele é incrível, mas ele não encaixa na sala de aula do jeito que ele está. Precisam melhorar ele. Ótimo. Então, sabe o que você faz agora? Você põe estudos futuros. Olha, eu vim até aqui, desdobramento pedagógico é esse aqui, mas os estudos futuros podem lidar com os obstáculos, por exemplo, operacionais da sala de aula. Né? Porque, assim, a rotina do professor, a gente não pode esquecer qual é. Né? É um professor que tem muitas salas, muitos alunos, ele é muito atarefado, então não adianta. Né? E aí que eu volto para o ponto. Você pedir para o teu aluno fazer um mapa na prova, se você não me disser assim, quantos alunos você tem? Né? Quantos alunos você tem? Aí você pensa assim, tá, ele vai fazer um mapa na prova. Paulo, eu treinei todo mundo sabe fazer mapa. Ótimo, então vamos treinar os caras, não precisa, já vencemos isso. Você está usando o mapa na sala de aula? Né? Você está usando isso no dia a dia? Não sei. Mas você vai pedir um mapa na prova. Beleza, fizemos a prova. Vamos supor que você tenha, como eu, 60 alunos por turma. Esse semestre eu estou repetindo uma disciplina, a mesma, por 3 turmas. Então eu tenho cerca de, vamos tirar, né, pandemia e tudo mais, olha, eu tenho 150, 120 a 150 alunos. Quanto tempo você acha que você gasta para corrigir 150 a 120 mapas conceituais? Para identificar as lacunas, para identificar o que está bom. A notícia que eu tenho para te dar é que isso vai te tomar mais tempo do que corrigir uma prova dissertativa. Por quê? Porque, de novo, o meu olhar ali está para identificar o que o cara não está entendendo bem. Né? Porque se eu chegar nesse ponto, eu consigo dar um feedback para ele que é personalizado. É para ele, ó, como isso aqui apareceu no seu mapa, você precisa rever o conteúdo da aula 3. Você precisa ler aquele texto de novo, você precisa ver o vídeo, você precisa fazer a lista de exercícios. É por aí. Então, o que acontece? Além do treinamento, que é um obstáculo operacional, o outro é o tempo para você avaliar o mapa. Por quê? Porque o mapa não tem gabarito. E aqui, de novo, nós temos que ir com calma. Né? Não é um relativismo. Não é relativismo. Então, já vamos discutir assim. Você vai ter mapas muito bons e mapas muito ruins a partir do conteúdo. Isso é perfeitamente possível da gente avaliar. Você pega um mapa lá e fala, esse menino não sabe nada. Eu vou avaliar, esse mapa ele é muito ruim do ponto de vista do conteúdo. Tem um menino ali que ele é até melhor que eu, ele faz relações conceituais que nem eu, professor, tinha percebido. Então, esse menino sabe muito bem o conteúdo. Muito bem, tem um insight incrível ali. E todos são mapas bem feitos, é tudo bom mapa em termos da técnica. Agora, não há um mapa gabarito. Ou seja, não tem um mapa que eu possa antecipar a resposta dos alunos de forma a ter uma facilitação no processo de correção. Então, como é que você corrige? Como é que você corrige, eu não sei, né? Vamos lá, deixa eu reposicionar o meu discurso. Como é que eu corrijo? É comparativamente. E isso toma tempo. É riquíssimo, é espetacular, mas toma tempo. Né? Por isso que a tarefa precisa ser bem dimensionada. Né? E para terminar a minha fala, e aí já passar para as perguntas, porque eu estou muito curioso para saber o que vocês estão extraindo de tudo isso que eu estou falando, a gente tem que pensar o seguinte, é preciso dar um feedback no mapa. Porque senão ele vai virar mais uma bala de prata na sala, assim, né? Quando você, por exemplo, chega para mim e fala assim, na maior boa intenção, eu usei mapa para quebrar a rotina da minha sala. Por que você não tocou violão com seus alunos? Tocar violão com os alunos também quebra a rotina. Você podia jogar bola com os alunos, também quebra a rotina. Então você percebe, quer dizer, na hora que você faz um movimento assim, eu vou usar mapa conceitual, você tem que saber o que esperar da ferramenta. É claro que vai ter uma quebra de rotina, está implícito, né? Só que, assim, mais do que isso, eu vou tentar rastrear as estruturas conceituais que eles estão desenvolvendo ao longo das minhas aulas, de forma a identificar aquilo que são lacunas mais evidentes, que eles precisam fortalecer, que senão eles não vão para frente, né? E aí, a minha última recomendação, então, assim, nós temos o treinamento, nós temos que pensar bem no desenho dessa avaliação, até para gerar mapas comparáveis, e se for o caso, eu volto a tocar nesse assunto, dependendo das perguntas que aparecerem. O terceiro ponto para mim, e aí é muito mais como professor, né, do que como alguém que faz pesquisa com mapa, é você usar um mapa conceitual na rotina da sala de aula. Né? O mapa conceitual não é para ser um elemento estranho que aparece só na avaliação. Então, a minha pergunta é, você leva o seu mapa conceitual da sua disciplina para discutir com os alunos? Você propõe alguma atividade de ensino a partir do seu mapa conceitual com os alunos? Você, por exemplo, já chegou a pensar em avaliar a aprendizagem dos alunos com o seu mapa?
Porque isso tudo vai te dando alternativas para usar o seu mapa que você pode fazer, e que aí, se eu posso fazer o mapa, eu posso tentar, né, emular o conceito de gabarito. Por quê? Porque, de repente, eu posso alterar esse meu mapa, ou deixá-lo incompleto, e trabalhar com os alunos no desenvolvimento do mapa. Eu posso trabalhar para os alunos acharem erros no mapa. E aí, com tudo isso, o que eu tenho? Eu tenho um conjunto mais preciso de expectativas, porque eu sei o que precisa ser completado no mapa. Eu sei onde estão os erros no mapa. E aí fica mais fácil de eu processar a resposta dos alunos. Então, se eu quiser algo mais rápido, ágil e dinâmico, muito mais afeito à logística da sala de aula real, é legal você entrar primeiro com os seus mapas. E aí você garante o efeito que eu quero. O mapa, ele é um elemento presente na sua disciplina. Todo dia tem que ter mapa? Não. Mas eu quero aqui um antídoto contra o mapa que só está na prova. É aquele professor que ele só fala do soneto na prova. E durante um período de ensino, ele não fala nada de soneto. Não, então assim, vai aparecer um poema, nós vamos completar o final de um poema, nós vamos olhar para a estrutura de um soneto, mas não é um soneto, e vamos tentar achar onde que está o erro. Então, com isso, você vai aproximando a técnica e essa forma de se expressar dos alunos. Então, quando você tiver um mapa na prova, não pega ninguém de surpresa. E outra coisa, a gente já tem expectativas muito mais realistas sobre o que é possível fazer ou não com o mapa. Então, com isso, eu quero agora passar a palavra para as minhas colegas que estão aqui me ajudando, no sentido da gente aproveitar o tempo que a gente ainda tiver aqui para responder perguntas de todo mundo que está nos ouvindo, até para que eu consiga aí responder mais precisamente alguns detalhes que, de repente, estão aparecendo já no nosso chat. Então, eu deixo vocês aí livres para coordenar essa sessão de perguntas e respostas. Não temos muitas dúvidas, né? O pessoal interagiu bastante aqui no chat. Estão me escutando? Eu estou. Então, tá bom. Professor, uma coisa que apareceu muito recorrente ali e que tem aparecido em todas as nossas, a maioria das nossas discussões com as estratégias que a gente tem apresentado aqui, é a questão das turmas grandes, né? Um grande número de alunos que você parcialmente já respondeu. Mas o pessoal ainda pergunta, será que pedir para fazer em grupos seria uma alternativa? Quais as alternativas para turmas grandes? Você está vendo? Se você tiver uma boa roda de conversa, o próprio professor ele consegue achar saídas. É claro que é uma saída, né? Você só precisa tomar um cuidado para mim quando a gente fala no mapa colaborativo, né? Que é o seguinte, né? Eu preciso, não só no mapa colaborativo, mas enfim, em qualquer atividade colaborativa. Como é que eu garanto que o desempenho do grupo reflete o entendimento de cada um dos seus membros, né? Então, assim, dá para fazer? Dá. Por exemplo, você pode fazer esse uso do mapa colaborativo ao longo do período de ensino, enquanto eu estou dando as minhas aulas. Mas eu acho que a avaliação tem que reservar um espaço para você identificar se o teu aluno está entendendo ou não do que você está falando, né? Se individualmente as coisas estão indo bem. Porque aí o que acontece? Se você tiver um mapa do grupo, e vamos imaginar que assim, você tem um grupo muito simétrico em termos de entendimento, o mapa, de alguma maneira, vai refletir o que esse grupo sabe na média, e a hora que você for olhar esse mapa e você der um feedback sobre esse mapa, o teu feedback, de alguma maneira, ele vai valer para todos eles. Então, nesse caso aqui, a gente não tem tanto problema. Por outro lado, o que vai acontecer se você tiver um grupo assimétrico? Ou seja, você tem um grupo em que tem gente que entende, mas tem o Paulo ali. E o que o Paulo fez? O Paulo ficou quieto, ele ficou olhando, ele mexia no celular, ele brisava a aula inteira, e ele não sabe exatamente o conteúdo que está expresso no mapa, ele sabe muito menos. Então, a minha pergunta é, e nesse caso, como é que ficamos? Então, nesse caso, você vai dar um feedback para o grupo, ok, você vai falar ali, olha, isso aqui vocês estão bem, isso aqui vocês não estão, só que assim, há um integrante ali, oculto, que vai receber esse feedback e não vai acontecer muita coisa com ele não, porque não é para ele. Então, a gente precisa saber combinar, né, a iniciativa colaborativa, cruzar essa iniciativa colaborativa com algum momento de avaliação individual. Então, é claro que se você pedir assim, tá, e numa turma grande, Paulo, o que você faz? Então, o que eu faço? Eu trabalho colaborativamente com os mapas e individualmente com questões de múltipla escolha, com questões dissertativas, seja lá o que for, porque aquilo eu estou mais acostumado. Então, com isso, o que eu faço? Eu equilibro, né, o meu planejamento de avaliação da aprendizagem, colocando o mapa num local onde vai me custar menos tempo. Então, eu faço mapas em trios,
Então, eu divido por 3 a quantidade de mapas que eu tenho que avaliar. Por outro lado, se a gente confiar só nisso, você pode ter exatamente o problema que eu acabo de relatar, que é essa assimetria dentro do grupo, e aí o mapa é bom porque, sei lá, 1 ou 2 pessoas do grupo são brilhantes. E aí quem não é, vai, né, vai só na cola desses alunos, e aí você que está vendo aquela produção vai dar um feedback super positivo. Então é preciso pensar um pouco nisso também. Ok. Eu já utilizei uma estratégia, estou muito no início, e o meu contexto que eu falo é da EAD, Educação à Distância. Utilizamos uma estratégia onde os mapas foram construídos nas aulas, foi dado feedback desses mapas, e depois foi dado como parâmetro os melhores mapas, para que eles fizessem essa comparação do que estava faltando, das relações que não foram contempladas. E para a prova, foi permitido que eles fizessem essa correção com base nos melhores mapas produzidos. Então, isso foi uma estratégia que funcionou, porque senão não estaria numa condição de igualdade, porque os mapas foram levados para consultá-los para realizar a prova. Essa foi uma estratégia. Porém, recai na pergunta que o professor Heitor trouxe para nós. Para chegar nesse ponto, você tem que dedicar um tempo, um espaço na disciplina para esse trabalho, né? E aí o professor Heitor pergunta, será que há tempo em uma disciplina? Varia de disciplina para disciplina. Ele mesmo ele pergunta e responde, né? Então, aqui a gente tem 2 coisas para comentar, né? Quando você está no contexto EAD, e acho que os tempos atuais vão aumentar a clareza disso, clareza essa que eu não tinha, por exemplo, quando eu propus o Coursera, você passa a ter um conjunto de possibilidades que é ligeiramente diferente da sala de aula presencial. Então, por exemplo, se você for lá no curso do Coursera, você vai ver que eu uso uma abordagem muito parecida com a sua, tá? Como o curso não é sobre um conteúdo, né? O conteúdo do meu curso é ensinar a fazer o mapa, então qual foi a opção que eu usei? O cursista, ele vai ver uma parte, vamos dizer assim, teórica, só que ele vai colocar a mão na massa. Porque eu não quero formar pesquisadores em mapas conceituais, eu quero formar bons mapeadores. Então o cara tem que ter um mínimo de subsídio teórico para ir conseguir fazer o quê? O mapa. Esse é o objetivo. Eu quero que você, no final do curso, faça bons mapas. Então, durante o curso, ele tem que construir mapa. Então, você vai perceber que, por exemplo, as 5 semanas se justificam justamente por eu intercalar um momento de elaboração com um momento de avaliação. Né? Essa avaliação, como é que ela é feita no Coursera? Ela é feita por pares. Ela é a avaliação entre colegas lá. Justamente por quê? Não é só, né, aqui assim, uma estratégia do tipo, porque eu não quero corrigir o mapa. Não! Melhor que isso, é porque você aprende muito quando você vê o mapa de alguém. Então imagina que lá no curso todo mundo tem a mesma demanda. Você vai fazer um mapa sobre o tema tal, de tal jeito, e eu parametrizo, vamos dizer assim, a tarefa. O que acaba acontecendo é que mesmo assim cada um tem uma visão do tema, cada um tem um entendimento, e cada um tem um nível de proficiência na técnica. A hora que uma semana fecha e abre-se a seguinte, e nessa semana seguinte você tem a avaliação do seu mapa, você tem 2 movimentos que são super interessantes e muito mais usuais no EAD, que é, eu entro nessa semana para avaliar um mapa de um colega, então eu vou ver um mapa de alguém que fez a mesma tarefa que eu, e eu vou ver as soluções que o cara achou. Né? Eu vou ver se as soluções foram boas, eu vou ver se o mapa dele é melhor ou pior que o meu, eventualmente eu vou ver um negócio lá que eu vou falar assim, cara, por que eu não pensei nisso? Se eu puder revisar meu mapa, eu vou incluir isso no meu mapa. E claro que este olhar de avaliação nos mapas, lá no curso do Coursera, ele ocorre a partir de uma rúbrica de avaliação que estimula o entendimento na técnica. Né? Então, de novo, por quê? Porque o meu conteúdo lá é o fazer o mapa. Né? Tudo que eu estou falando aqui, você pode, claro, que transpor para a tua realidade, para a tua disciplina. Né? Então, assim, eu tenho uma rúbrica de avaliação que orienta o olhar do aluno avaliador para ponderar algumas coisas que são interessantes no mapa que ele está avaliando. Só que, veja, nesse mesmo tempo, o que está acontecendo? É que eu estou avaliando os mapas de alguém, mas tem outros cursistas avaliando o meu mapa, a partir dessa mesma rúbrica. Então, o que acontece? Quando essa semana se encerra e a gente passa para a semana seguinte do curso, você passa a receber as devolutivas do seu mapa. Então, olha que coisa espetacular que acontece. Você agora, para revisar o seu mapa, você tem 2 inputs diferentes. O primeiro input que você tem é você ter visto mapas de outros cursistas. E dali você extrair algumas boas ideias. E o outro input é você receber comentários de outros cursistas sobre o seu mapa. Então, isso cria condições extremamente favoráveis para o sujeito revisar o mapa dele e aprimorar o mapa dele. Né? Então, por exemplo, isso no curso à distância faz todo sentido. Na logística de sala de aula presencial, também.
mas talvez seja mais difícil operacionalizar isso se você imaginar isso feito só no papel. Eu mesmo já fiz isso só no papel, tá? Se você é editor de revista, você imagina que eu brincava de editor de revista, e era tudo no papel, e era tudo duplo cego, só que a mão de obra era enorme. Hoje eu faço isso no e-disciplinas, né? O que é o e-disciplinas? Só para também não ficar falando só do Coursera. Eu faço isso no Moodle da USP. Então é só para mostrar assim, cara, no Moodle dá para você fazer isso. Dá para fazer exatamente essa dinâmica. E aí o que é legal? Seja no Moodle ou seja no Coursera, isso ganha escala, né? Agora, é claro que aí esse movimento final, que a professora menciona, é super legal também, por quê? Porque aí o professor pega os melhores mapas e aí ele leva isso para a discussão com todo mundo. Então, esse é um movimento riquíssimo que também dá para fazer. Então, imagina que assim, nas respostas lá da minha disciplina da USP, eu vou ver o que os alunos estão apontando como uns mapas que são melhores. Eu pinço lá 2 ou 3 desse e vou levar para uma discussão. É como se, no EAD, o que eu faria? Eu gravaria um vídeo como esse aqui, com vocês. Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Então, olha, eu peguei um mapa ali, foi bem avaliado pelos colegas, e eu quero destacar aqui o que é importante nesse mapa que justifica essa avaliação ser tão boa. E aí eu consigo reforçar aspectos da minha disciplina. Claro que eu também posso, com cuidado e delicadeza, fazer o movimento contrário, que por contraste também funciona bem. Pegar um mapa que precisa ter muitas melhorias e discutir este mapa também com a turma. Claro que antes, no EAD, é muito fácil eu acionar esse aluno e explicar por que eu também vou fazer isso. Só que é legal, por quê? Porque na hora que você tem esse contraste, você não está atingindo só o melhor mapa e o pior mapa, eu estou atingindo toda a sala. Porque aí todo mundo passa a entender a seguinte, cara, tem mapas bons, ruins, e o meu está no meio do caminho. E com isso você gera mais um input para o aluno revisar o mapa. Com relação à pergunta do professor Heitor, professor, essa é uma pergunta típica de quem se preocupa com a logística da sala de aula. E a minha resposta é, depende do valor que você vê naquilo que você quer inserir na sua disciplina. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho tempo para usar mapa. E eu abri mão do conteúdo. É simples assim. Ah, Paulo, e para usar games? Não, para usar games eu não vou abrir mão do conteúdo. Então você já entende que assim, o Paulo prefere mapa do que game. Pode ser. Agora, qual é a conta que não se faz, né? E que institucionalmente é possível fazer, por isso que eu adoro ter vários professores na conversa. Porque imagina o seguinte, eu dou uma disciplina na USP no primeiro semestre, para os ingressantes. E nessa disciplina, é uma disciplina, vamos conversar aqui abertamente, ela é uma disciplina de formação geral, né? Então é uma disciplina de blá, 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 sem pré-requisitos. O que eu posso fazer? Sorte minha, não é verdade? Então o que eu faço? Eu abro um espaço nessa disciplina para introduzir o mapeamento como uma ferramenta de estudo e aprendizagem para a vida do aluno. Então, mesmo que eu tivesse uma disciplina, por exemplo, como a Química, Introdução à Química 1, sabendo que o semestre que vem eles vão ter Introdução à Química 2 e há uma relação de pré-requisitos, qual é o movimento que eu posso fazer? Eu posso conversar com esse meu colega e falar assim para ele, olha, eu vou introduzir um mapeamento conceitual na Introdução à Química 1 e eu não vou dar a parte final do conteúdo. Mas, se você resgatar a experiência que esses caras têm com o mapa, eles vão fazer relações conceituais cada vez melhores e mais claras. Então você vai ter um ganho de velocidade, provavelmente na parte final da sua disciplina, que é a Introdução à Química 2. Então, na hora que eu passo a contemplar não só a minha disciplina, o meu movimento individual, mas se eu consigo alargar isso num horizonte, por exemplo, de 2 ou 3 disciplinas, certamente esse tempo se paga. Mas aí eu também compreendo, Heitor, a sua dificuldade, que é a que eu tenho, por exemplo, na USP Leste. E, Paulo, você conseguiu algum colega para fazer isso? Não. Então, você usa mapa na disciplina de Química? Não. Eu prefiro entregar aquilo que eles esperam. Eu uso mapas de outros jeitos, mas o meu aluno não vai fazer mapa, porque aí eu não vou ter tempo para abrir espaço para o treinamento do jeito que eu gostaria. Então, aí é melhor eu ter outras estratégias, né, no meu repertório metodológico para usar nessas ocasiões. Ok, professor. Quer falar, Varley? Senhor, quero. Professor Paulo, queria primeiro parabenizar pela fala. Estou aqui pensando mil coisas e queria, antes de colocar uma pergunta, que é a pergunta do nosso professor do Bruzi, fazer um relato para concordar com o professor Paulo Sayonara, assim, e foi legal ele começar a fala dele dizendo, não é a bala de prata, ou seja, não é a ferramenta de avaliação isolada, ou um só tipo de ferramenta de avaliação que resolve a questão. Há que se trabalhar com diferentes ferramentas de avaliação e o mapa conceitual, assim como qualquer outra, bem feito, é sim um tipo de avaliação. E eu também participei de um MOOC em que havia uma atividade de elaboração de mapa conceitual
e como o professor Paulo também disse, foi usando o Moodle. E a avaliação foi por uma ferramenta do Moodle, que eu não sei se o nome é esse ainda, depois o Alexandre pode falar em algum momento. A ferramenta chama avaliação por pares. Então, eram pessoas avaliando o mapa de outras pessoas no ambiente virtual. E aí, claro, ganha escala e etc. Mas eu queria pegar o finalzinho da fala do professor Paulo e encaixar a pergunta do Bruce, que diz basicamente o seguinte, ó, considerando que o tipo de ferramenta mapa tem o potencial para trabalhar de forma transversal, como diz o Bruce aqui, dentro de qualquer curso, o que o Paulo acha da inserção de disciplinas, componentes curriculares de formação básica, de nivelamento, que promovam aprendizagem sobre ferramentas como mapa conceitual? Quer dizer, o que acha de preparar os alunos em algum momento do curso, dentro da estrutura curricular do curso, para esse tipo de uso, desse tipo de ferramenta ou de outros qualquer? Eu comecei perguntando se eu preciso responder. Porque, assim, isso é música para os meus ouvidos, né? Isso é música. Se eu tiver, e certamente um dia eu terei, esse acionamento mais institucional, quer dizer, uma visão mais ampla do curso, onde a ação do professor individualmente ela seja combinada, né? Não é assim, o Paulo usa bem mapas na disciplina dele, meu colega usa muito bem PBL na disciplina dele. É muito fugaz, né? A experiência ela não ganha envergadura, né? E no caso, por exemplo, de várias metodologias e técnicas que a gente tem ouvido falar recentemente, né, as metodologias ativas de aprendizagem, os mapas conceituais, quer dizer, todo esse arsenal, ele tem essa transversalidade. Por quê, né? A pergunta que eu poderia receber aqui também seria assim, Paulo, cabe mapa na minha disciplina? A minha resposta vai ser assim, a sua disciplina tem conhecimento? Ela tem, de alguma maneira, conceitos e proposições? Você relaciona conceitos? Então cabe. Então cabe. Então, assim, veja, por conta disso, o mapa cabe sempre. Agora, é diferente ele caber sempre e você fazer um uso muito bom dele, em momentos especiais, exatamente evitando essa ânsia que eu reconheço, todos nós temos, né? Às vezes você olha para a sua sala, para a tua aula e fala assim, isso aqui não está funcionando, cara, eu preciso mudar alguma coisa. Só que aí, nesse primeiro impulso, o desejo é assim, eu vou jogar tudo que eu faço fora e eu vou só usar mapa. Eu vou só usar PBL. Não! Continua fazendo o que você está fazendo e vai incorporando esses elementos de forma muito incremental. Agora, a ação institucional, ela é o que vai fazer a diferença. Ela é o que vai fazer a diferença. Então, veja, eu não vou nem falar de mapa. Claro que faz todo sentido. E aí, primeiro deixa eu falar de mapa e depois eu chego no outro argumento, né? Faz todo sentido. E, por exemplo, de novo, se, por exemplo, faz meu curso no Coursera, se não gostou, você cria outro. Mas veja, o que é legal também? Esses cursos de uma formação mais geral, né, você pode ter isso numa plataforma como Coursera. Porque, assim, se você já fez EAD, você sabe o trabalho que isso dá. O trabalho que isso dá. Eu lembro que a USP fez um convite e eu falei, cara, isso aqui tem tudo a ver com mapa conceitual. Fazer um MOOC de mapa conceitual. Eu falei, como eu não pensei nisso antes? Aí eu fui, atendi a chamada, gravei videozinho para convencer todo mundo, convenci. A USP, de 40 propostas, escolhemos 10. E a minha estava entre as 10. A hora que eu descobri a mão de obra da onde eu tinha me metido, eu lembro que teve um dia que eu virei para minha esposa e eu falei exatamente o seguinte, falei assim, se eu soubesse que era assim, eu não tinha proposto. Porque é muito mais trabalho do que às vezes a gente espera. Mas, felizmente, eu já tinha feito grande coisa, eu já tinha desenvolvido o curso, estava gravando vídeo, eu falei, bom, agora eu vou terminar. Então, o que acontece? Esses cursos que são de uma formação mais transversal, você pode, por exemplo, fazer o curso de mapas no Coursera e aceitar isso. Lá tem um certificado, é um certificado da USP. Conta lá esses créditos para esse aluno, de forma que, assim, o teu corpo docente também, primeiro, não precisa ter alguém especialista em mapa, mega especialista tal, e você deixa o teu docente, né, focado no conteúdo dele. Agora, veja que, assim, se não tiver, né, um acordo entre os docentes de um curso ou de um departamento, você, de novo, né, diminui essa potencialidade do mapa para uma escala de uma disciplina de um professor. Então, assim, é muito pouco perto de tudo que a gente pode fazer com o mapa. Agora, também vamos lá, né? Mesmo que o meu departamento não queira fazer isso, eu continuo usando o mapa na minha sala. Eu continuo. E acho que usar a avaliação por pares é uma grande saída. Agora, certamente, ter não só os mapas, né, mas outros elementos de uma formação mais geral, que esse aluno vai levar para a vida dele, né? Imagina, ele consegue mapear o conhecimento que ele tem, e aí, metacognitivamente, a gente trabalha com ele para ele refletir sobre o mapa, para ele identificar potencialidades de aprendizagens futuras.
Quer dizer, a gente está cumprindo, em última análise, a missão do ensino superior, não é verdade? Que é, de alguma maneira, né, formar um sujeito dentro de um campo profissional, com a técnica, com o conhecimento específico da área dele, mas eu também estou formando um sujeito que é capaz de aprender pela vida toda. E ele consegue ganhar autonomia nesse processo, então ele não vai precisar voltar toda hora para a universidade, para pedir ajuda para o professor, porque você sabe que, assim, depois que o nosso egresso sai da universidade, ele virou um profissional, ele tem que saber voar sozinho, né? Ele volta para procurar a gente para fazer uma parceria, mas não para perguntar assim, professor, o que eu fiz está certo? Então, assim, ferramentas que ajudem nesse desenvolvimento pessoal, eu acho que são fundamentais. E acho que isso tem que ser uma discussão mais ampliada, né? Porque até hoje, no meu contexto, ela foi muito um movimento individual. Então, isso ainda não se potencializa do jeito que eu gostaria. E vou trazer, professor Paulo, uma pergunta da professora Carolina Martins. Ela nos conta que tem construído mapas conceituais colaborativamente, ela com alguns poucos alunos, especialmente para pensar, elencar, relacionar objeto e problema de pesquisa, buscando melhorar a redação da introdução, metodologia e discussão, por exemplo. Porém, ela não está conseguindo extrapolar esse universo. Alguma sugestão? Primeiro, eu acho que esse uso é super bem-vindo. A gente já é íntimo, né? A gente já se conhece há mais de uma hora. Veja, eu tenho um grupo de pesquisa que é grupo de pesquisas mapas conceituais, né? Ou seja, eu declaro que eu estudo este objeto. Eu não estudo o ensino de química e às vezes uso o mapa. Não, eu estudo o mapa. E às vezes ele está no ensino de química, como às vezes ele está em outra área. Nem no meu grupo eu consigo fazer esse movimento. Nem o meu grupo. Quer dizer, é um desafio enorme convencer o meu aluno assim, cara, pelo amor de Deus, qual é o seu referencial teórico, né? E aí eu sempre gosto de dizer, né, porque isso é muito típico nas humanidades, né? Eu era da ciência dura, vim para as humanidades. Então, eu aprendi nas humanidades que você tem o seu referencial teórico, porque tem a sua forma de articular modelos, teorias, tem a sua leitura e o seu recorte. Quando eu me dei conta que as coisas eram assim, eu sempre falo para os meus alunos, represente o seu referencial teórico, com as suas idiosincrasias, com a sua visão, no mapa conceitual. Eu tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo está pensando assim, é claro que é assim. Pois é, mas no meu grupo, que estuda mapa conceitual, raramente eu consigo que um aluno faça esse movimento. Então, assim, eu não sei exatamente que tipo de extrapolação a professora pretende, mas eu acho que é extremamente rico, né, a gente fazer essa construção e esse debate com eles, porque a gente usa o mapa, professora, como um elemento de mediação da discussão em grupo. E o mapa, ele passa a ser um elemento visual que é uma referência comum a todos nós. Então, se, por exemplo, eu estou na lousa, ou eu estou com post-it, e eu estou construindo esse mapa com esses meus alunos, eles veem o que eu faço, eu vejo o que eles fazem, e todos nós vemos o resultado de momento. Então, isso enriquece uma discussão em grupo de uma forma, assim, que se você faz isso uma vez, você vai entender o que eu estou falando. O enriquecimento disso é enorme. E já conto mais um detalhe, professora. Nesse caso, o mapa não precisa ser aquele mapa, vamos dizer assim, canônico, sabe? Aquele mapa que eu quero que o meu aluno ponha na tese dele ou na dissertação dele. Por quê? Porque quando você tem um mapa num texto, esse mapa ele tem que dar conta de comunicar tudo o que eu estou pensando e o que eu quero dizer com ele, porque ele é um texto. Eu não estou junto ali. Agora, na discussão em grupo, que a professora descreve, esse mapa ele não precisa ter todo esse rigor. Por quê? Porque eu estou lá para mediar o tempo todo, né? Então o aluno vai lá e ele escreve uma proposição sem verbo. Mas eu estou vendo a proposição sem verbo, então o que eu pergunto para ele na hora? Mas o que você quis dizer aqui? E aí, às vezes, ele não acha o verbo também, porque está aprendendo as coisas. Então ele fala, eu quis dizer que aqui a teoria X, por conta dos argumentos A, B e C, tem a ver com a teoria Y, porque a teoria Y, e ele sabe. E aí você, ouvindo isso, você já consolida assim. Você quer dizer que elas são congruentes. E aí ele olha com aquela cara de quando e fala, isso, elas são congruentes. E aí você vai lá no mapa e põe. A teoria X são congruentes. Então, assim, isso potencializa demais a discussão, porque aí todos os participantes da discussão têm uma referência comum que é visual, né? Então, assim, eu não sei exatamente que tipo de extrapolação é pretendida, porque aí depende da extrapolação, a resposta muda, mas eu incentivo demais esse uso, porque ali você dá para compensar a ausência de treinamento, né? Então, só para fechar minha resposta, imagina que esse tipo de iniciativa é uma primeira degustação do mapa conceitual, que com o tempo esse aluno vai falar assim, professor, agora eu quero fazer o meu sozinho. E é nessa hora que eu ouço essa frase, eu falo, então você precisa treinar, você precisa saber fazer mapa, porque aqui eu estou mediando o processo.
né? E aí, também, se você estiver num grupo pequeno, dá para você mediar o treinamento do sujeito, né? Não há nenhum problema quanto a isso, mas é uma excelente forma de mostrar para as pessoas o poder do mapa conceitual. Professor, e aí, embaixo da pergunta da professora Carolina, o professor Renato problematiza. Se esse tipo de mapa que ela se refere não seria mapa mental? Excelente pergunta. A minha resposta eu não sei. Por quê? Porque depende muito, professor Renato, né? Depende muito, Renato, de como isso está sendo formalizado, né? Então, assim, se eu estiver na discussão, se eu for o mediador da discussão, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar extrair as ideias dos meus alunos, eles estão pondo post-it, os conceitos, tal. E na medida de que for necessário, eu vou intervindo com elementos técnicos também. Eu não vou ficar parando toda hora e falando assim, olha, deixa eu lembrar, precisa ter um verbo. Olha, o termo de ligação, ele precisa ser conciso. Mas, por exemplo, o que é muito natural do iniciante no tema? Então, imagina que eu estou discutindo um tema que eu domino e o meu aluno não domina esse tema. Ele vai fazer exatamente o movimento que eu descrevi há pouco. Ele não consegue sumarizar e condensar a ideia dele em poucas palavras. Ele não consegue falar assim, a teoria A e a teoria B são convergentes. Então, você vai ver que, assim, enquanto essa representação está nascendo, surge aquele discurso longuíssimo do iniciante. Porque ele está fazendo o melhor que ele pode. E aí o que acontece? Você que é o especialista, você pode ter uma dupla função aqui, que é a dupla função que eu teria. Não só eu falo, você quer dizer que elas são congruentes? A hora que ele fala, isso! Porque, claro, esse é o especialista, né? Você ouviu todo aquele diagnóstico e o teu médico fala, não é Covid. Aí você fala, poxa, que bom. Né? Então é o mesmo movimento aqui, olha, eu vejo todo aquele, e falo, olha, são congruentes, é isso? É. Então você percebe que eu já formalizei isso na estrutura do mapa conceitual. Então, quando eu for mudar a representação que nós estamos construindo, eu vou fazer ela tender ao mapa conceitual. Porque, de novo, qual é o problema do mapa mental? O mapa mental, ele é uma representação que permite uma leitura muito idiosincrática. Então, se todo mundo aqui, né, do nosso grupo, olhar assim, tem a teoria A e a teoria B, e lá tem um tracinho colorido, com imagem, a minha pergunta é, o que cada um está lendo aqui? Como que cada um relaciona essas teorias? E você vai descobrir depois que cada um relacionou do seu jeito. Então, como é que eu evito isso? Como é que eu declaro? Elas são congruentes, usando o mapa conceitual. Então, eu ponho ó, A e B, são congruentes. Aí eu saio de novo e deixo todo mundo olhar para aquilo. Porque agora não está cada um preenchendo com as ideias da sua própria cabeça. Agora está todo mundo confrontando as ideias da sua própria cabeça contra a formulação que está na representação. E alguém propôs, provavelmente o Paulo, que é o mediador, que as teorias são congruentes. Então você veja que há uma diferença notável na própria condução de reflexão do grupo. Porque não vai ficar assim, ah, pessoal, uma tem a ver com a outra, não é isso? Todo mundo vai responder o quê? É. Então vamos para frente. Aí na hora que ele escreveu o referencial teórico dele, você vai falar assim, nossa, esse meu aluno não entendeu nada. É claro que não. Porque você, na hora que falou uma tem a ver com a outra, você pensou o quê? Elas são congruentes. E o seu aluno pensou assim, nossa, que legal. Tenho duas teorias. E você está achando, por esse espaço idiosincrático do mapa mental, a gente sempre acha que todo mundo alinhou com o pensamento que eu tenho. O teu aluno está achando assim, nossa, que legal, meu professor também vê que eu tenho duas teorias. Eu olho para o meu aluno e falo, nossa, que legal, ele vê que é convergente. E você só resolve esse impasse externalizando os termos de ligação. Não tem saída. Então, assim, a mediação em grupo resolve essa limitação da técnica, porque eu posso fazer agora um mapa em grupo com vocês, mesmo que vocês não tenham feito nada com mapa conceitual ainda, e vocês vão ter essa primeira experiência de, poxa, como é legal, ajuda mesmo. Agora, a partir daí, quanto mais precisão eu quero na minha discussão, mais é a necessidade de eu migrar do mapa mental para o mapa conceitual. Legal demais. Professor Paulo, o professor Bruzi já colaborou com a gente ali no chat, colocando 2 artigos seus, ali já deu até o link para quem quiser acessar, né? Eu adoro, o chat também, as coisas acontecem ali, né? Ótimo. O Sidney, enquanto você falava sobre a questão da institucionalização das ações, né? Ele colocou lá que o trabalho docente ainda é muito solitário. E esse tipo de iniciativa aqui, que não são as nossas rodas, né, é essencial para trabalharmos de forma mais colaborativa. Então, é um espaço que a gente tem privilegiado essas oportunidades de se encontrar aqui, que foi o que aconteceu, né, aqui, graças a esses encontros que a gente está aqui hoje com
contribuição riquíssima que você trouxe para nós. Eu me senti assim, encantada com a exposição e com as possibilidades do mapa conceitual, mas queria te agradecer especialmente pela colaboração que você trouxe em relação à avaliação no início, que é uma discussão, como eu disse, que nós estamos muito carentes de fazê-la, né? Porque não basta a gente ir trazendo um monte de estratégias para não acontecer a ruptura de que você fala, né? Do soneto, que a gente conversou ali no chat também. Então, muito obrigada por essa problematização, porque enquanto a gente não tiver um olhar diferente para avaliação, não adianta a gente tocar violão na sala, né? Muito obrigada mesmo. Bom, antes da gente caminhar para o encerramento, eu queria que você mostrasse as suas redes de contato, falasse mais um pouquinho sobre isso, onde que a gente pode ter uma aproximação maior com o seu trabalho. Joia. Então, assim, eu vou até... Bom, primeiro, eu me vejo na obrigação de fazer algo que eu sempre faço, mas é aquele risco de você ser piegas, né? Mas eu não resisto à tentação de ser, porque, assim, é o que eu acho, né? Então, assim, iniciativas como essa, elas são fundamentais, justamente porque não há outro jeito de você romper o isolamento do trabalho docente se você não fizer uma roda de conversa. E se você não tiver um espaço de abertura legítimo para falar assim, olha, hoje eu usei mapa na minha sala, foi uma desgraça, cara, deu tudo errado. Como é que você faz na sua? Vamos chamar o Paulo e o Flávio, e vamos chamar a Mariana, e vamos chamar não sei quem, para trocar ideia. Porque, de novo, aqui, eu não estou aqui para ensinar ninguém. O que eu tenho, talvez, de mais valor, assim, é como eu uso isso há mais tempo, eu já vi mais coisas erradas acontecendo, então dá para eu gerar alguns atalhos. Então, assim, a roda de conversa ou qualquer outro espaço institucional que permitam aos docentes uma reflexão sobre a própria prática, né, sem aquela coisa do tipo, não, mas eu vou falar que eu não sei fazer, aí não sei quem vai me avaliar. Cara, pelo amor de Deus, né? Está na hora da gente romper um pouco isso, porque, assim, os docentes, eles têm um repertório para nos ajudar. Né? Ouvindo o colega lá que fala, olha, Paulo, eu uso o mapa no laboratório assim. E, de repente, eu vou falar, nunca pensei em usar dessa forma, faz muito sentido, isso é muito bom, eu vou testar na minha disciplina. Então, assim, é fundamental ter um canal de troca muito mais intenso, e isso, de novo, né, isso reverbera por quê? Porque é um papel da instituição, né? Não é um docente só que cria sozinho. Por isso que, assim, eu sou muito grato ao convite que me foi feito de estar aqui, de participar, eu tenho toda a disposição do mundo de participar mais vezes, e justamente porque isso também me ajuda, eu também estou aqui aprendendo, né? Eu também estou ouvindo as experiências de vocês e estou pensando um monte de coisa. Ou seja, não são só vocês que vão sair aqui com a cabeça cheia de ideias, eu também estou saindo. Agora, para atender o pedido de compartilhar um pouco as minhas redes sociais, deixa eu fazer um pouco melhor, eu vou compartilhar uma tela do meu navegador, porque aí também já fica registrado, né? Então, assim, não precisa ficar anotando tudo na hora, aquela correria e tal. Mas, assim, ó, deixa eu começar aqui pelo... Deixa eu ver se já está compartilhando. Eu acho que já está compartilhando. Já estamos vendo, né? Paulo. Já. Joia. Então, assim, o primeiro ponto que a gente tem é um site do nosso grupo de pesquisa, que é o mapasconceituais.com.br. Tá? Então, aqui, de alguma maneira, a gente condensa uma visão mais institucional, mais de arquivo, de tudo o que o meu grupo faz. E veja que aqui já tem o curso no Coursera, então aqui é bom porque eu já mostro o seguinte, né? Como é que você faz para fazer o curso do Coursera de graça? Você vem até a minha página, clica em curso do Coursera, e aqui você vai cair numa extensão que é o mapasconceituais.com.br/convite. Aqui sempre tem as informações mais atuais de quando a gente vai criar mais uma turma, que é a turma de convidados do Paulo. Essa turma de convidados do Paulo é uma concessão que a USP e o Coursera estão fazendo nesse momento de quarentena, abrindo uma oportunidade para que vocês, que são meus convidados, façam o curso de graça e tenham acesso ao certificado em caso de aprovação. Então, por exemplo, a próxima turma, eu vou agregar, né, os interessados numa turma no dia 21 de maio. Aqui embaixo, olha, tem o link para os mapeadores certificados, que eu já vou mostrar, mas, sobretudo, aqui tem a descrição breve do curso, com 2 videozinhos. Confesso que não são vídeos muito bons, mas, de novo, eu não vou fazer outro tão cedo, porque eu tenho uma demanda muito mais interessante hoje, como, por exemplo, participar de uma roda de conversa. Mas, de qualquer forma, com perdão da qualidade do vídeo, você vai ter uma boa ideia do que se pretende no curso aqui. Isso, o mais importante, aqui tem um formulário. Então, veja, sim, eu quero participar da próxima sessão privada, e essa sessão privada é o Convidados do Paulo, né? Então, aqui eu capturo o seu e-mail, né? E pego esse seu e-mail e ponho no meu banco de dados, porque aí, qual é o movimento que eu faço no dia 21 de maio?
eu vou com esse banco de e-mails e eu falo para o Coursera que esses são meus convidados. Então, quando eu faço esse movimento, eu garanto essa gratuidade que eu já mencionei, né? Então, aqui, a gente tem o curso no Coursera. Então, se você quiser dar uma olhada no curso, vale a pena ir no Coursera Mapas. Vamos ver se eu acho ele rapidamente aqui. Então, você tem lá, na plataforma Coursera também, um espaço para... Opa, tá vendo? Você faz em tempo real, dá errado, né? Então, overview aqui. Vamos tentar esse Teach Overview aqui. Então, ó, muito bem, aqui eu caio no site do Coursera, né, ele está me pedindo para fazer login. Bom, enfim, aqui no Coursera tem... Ah, eu já sei onde estava o link. Que vergonha, né? Espera aí. Deixa eu já mostrar isso aqui para vocês, porque aqui em algum lugar eu tenho esse link. Bom, eu não tenho esse link aqui também. Então, de alguma maneira, você vai na plataforma Coursera, mas se você se inscrever diretamente por lá, ele vai ficar te oferecendo um certificado mediante um pagamento de um certo valor. Por isso que eu recomendo que vocês todos façam o cadastro por aqui, e aí eu crio uma nova turma. É claro que, como eu já conversei com a professora Mariana, se ela tiver um grupo de mais de 30 pessoas da UFLA, eu crio uma turma só para vocês. E aí eu posso fazer isso já na próxima segunda-feira, por exemplo. É importante mostrar aqui que a gente tem uma relação de todos os mapeadores certificados que já passaram pelo Coursera. Então, também está no nosso site do grupo de pesquisa, é um montão de gente, tá? Só que, curiosamente, né, o Coursera não me dá esse dado. Então, eu tenho que criar um movimento de pedir para quem terminou o curso me mandar o seu certificado. A gente tem uma fanpage no Facebook, e acho que aqui é o contato principal do nosso grupo, para pessoas que são de fora e se interessam no trabalho. Então, a gente tem o facebook.com/mapas conceituais, é uma fanpage, e ali a gente acaba tendo um canal privilegiado de discussão e de disseminação de tudo aquilo que a gente produz, tá? Tá meio devagar aqui para entrar, mas entrou. Aqui, essa é a cara da fanpage. Então, você aqui consegue, por exemplo, descobrir que na quinta-feira que vem, mais conhecido como amanhã, vai ter uma live que eu vou fazer no Facebook, das 2 às 3 horas, e eu vou discutir como é que a gente faz mapas com temas amplos, né? E assim, a partir desta fanpage, né, porque eu sei que nem todo mundo tem conta no Facebook, mas a gente agora, né, por conta da quarentena, fez um movimento de expansão, então a gente também está criando contas no Instagram, no Twitter. Então, de alguma maneira, a gente está tentando. No YouTube, nós temos um canal no YouTube, Mapas Conceituais, tudo junto. Então, assim, esse repositório de informações, a gente quer funcionar, né, eu até conversei isso com a professora Mariana, a gente quer funcionar como um ponto de convergência de tudo aquilo que a gente quer discutir sobre os mapas conceituais. Então, que as pessoas interessadas, como os vários docentes que estiveram aqui conosco, identifiquem no nosso grupo de pesquisa um ponto de apoio para refletir sobre os mapas e pensar em como esses mapas podem ser inseridos nas suas realidades. Então, bom, com isso, eu imagino que eu já possa também agradecer especialmente a presença de todos vocês que ficaram aqui esse tempo todo com a gente, interagindo, discutindo, e tenho certeza que vocês aprenderam um bocado de coisa, mas eu também aprendi. E foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente repita essa experiência em breve. Tá bom. Paulo, muito obrigado por compartilhar conosco aqui. Duas informações. Nós temos uma sala do Roda de Conversa online, dessa iniciativa que estamos fazendo agora. Nós temos uma sala no nosso campus virtual aqui, no nosso Moodle. Nosso Moodle tem o nome de campus virtual, onde todos os docentes da UFA são inscritos, e lá na nossa sala de Roda de Conversa, a Mariana já mandou para a gente, e nós já disponibilizamos o link com um formulário onde os interessados em compor essa turma exclusiva de docentes UFA podem acessar lá e cadastrar nome e e-mail institucional, e depois acredito que a Mariana fará o repasse para o professor Paulo, e essa turma do Coursera pode ser criada. Já vou deixar aqui, de antemão, pela DAD, pela nossa Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento do Ensino, um convite, Sayonara, para a gente trazer o Paulo em outras oportunidades presenciais em que a gente possa fazer isso, porque aqui, Paulo, na UFLA, a gente conseguiu, há uns 3 anos já, talvez, eu acho que sim, a gente vai para a nossa 6ª oferta, nós temos institucionalmente criada, isso dentro do nosso calendário acadêmico, semestralmente o nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aprova isso. Nós temos uma semana reservada à formação continuada de docentes. Nós chamamos de Semana de Planejamento e Formação Docente. Via de regra, a primeira semana de cada semestre letivo é reservada para ações desse tipo. E esse Roda de Conversa online só está sendo online agora, foi por força da ocasião do Covid.
porque a Sayonara, o brinco da Sayonara é a mãe a gente chama isso de docência compartilhada na nossa semana de planejamento e formação docente. Então, a docência compartilhada, de alguma forma, virou roda de conversa online, e a gente tem a intenção de continuar fazendo isso, seja online, seja presencial, e até engraçado, porque a gente fez um questionário agora recente de avaliação parcial das nossas ações, do roda de conversa, e 80% dos respondentes estão preferindo formação online, Sayonara. Pois é. Pela facilidade de agenda, e etc., eu acho que isso vai se expandir. Mas, Paulo, te agradeço todos os nossos professores, a Mariana em especial, que fez essa ponte, e a Haddad é reconhecida por fazer pontes, longe de querer interferir de forma autoritária ou de qualquer outra forma no fazer docente, que é específico do professor com o seu grupo de alunos, mas a gente quer fazer ponte. E para fazer ponte a gente precisa de colaborações do tipo da tua, da Mariana, da disposição da Sayonara. Graças a Deus a gente tem contado com isso tudo. Então eu queria te agradecer em nome de toda a equipe, em nome de todos os professores que estiveram aqui presentes. Mariana, acho que também pode fazer uma palavra de encerramento aí, e depois eu passo a palavra para a Sayonara, que senão eu fico falando aqui até às 5 horas da tarde. Tá bom. Abraço, gente. Mariana, quer falar? Mariana está enquanto ela abre ali o microfone para poder se despedir, eu queria aproveitar um gancho da fala do professor Paulo, lá do início. Primeiro dizer que o prazer é todo nosso, viu, professor? Espero que a ideia do Varley é fantástica, trazer você presencialmente, ter a sua participação em outras ações, mas aproveitar o gancho da sua fala e agradecer aos nossos bastidores, porque como o Varley falou aí, a gente começou essa roda de conversa numa conversa entre eu, ele e o Alexandre, no intuito de colaborar com esse período onde nós estaríamos pseudo à toa, né? Ninguém ficou à toa nada, né? Foi meio que, pelo contrário, aumentou a nossa carga de trabalho, mas as rodas de conversa foram criadas para dar sequência às nossas ações de formação, e pelo jeito elas vieram para ficar. Mas eu queria agradecer porque a nossa equipe, que coloca tudo para acontecer, somos nós três, né? E nós temos o Vinícius, que cuida do cadastro, ajuda a cuidar do cadastro para a gente, a Fabiana, que cuida da divulgação, e o Márcio, que veio do estúdio aí colaborando com a gente. Então, nós temos uma pequena equipe que tem conseguido fazer grandes coisas graças à colaboração do pessoal aí. Então, muito obrigada, Paulo, foi um prazer conhecê-lo, e a UFLA e a Haddad, os espaços de formação, estarão sempre abertos para qualquer iniciativa que você queira compartilhar com a gente, tá bom? Eu tenho que rapidamente agradecer essa abertura e dizer que eu fico extremamente satisfeito em ter toda essa organização institucional, porque isso é muito interessante para quem, como eu, faz pesquisa com mapas conceituais, porque eu sei que há uma possibilidade de vocês terem resultados com os mapas que eu não vou ter na USP tão cedo, justamente porque essa articulação ainda onde eu estou está sendo formatada. E acho que é preciso reconhecer o esforço meu, seu, né, da sua pequena grande equipe, e sobretudo dos professores, porque nós nos reinventamos em tempo recorde, né? A gente teve que repensar práticas que a gente já tinha cristalizadas nas nossas rotinas por conta da pandemia e desse isolamento. Então, assim, de alguma maneira, a gente não só não ficou à toa, como todo mundo aproveitou essas chances, né, de troca de opiniões e de experiências num ambiente compartilhado como esse, para se reinventar, e isso a gente também precisa reconhecer. Sim, com certeza. Então, Mariana, quer dar uma boa tarde? Microfone. Abre o microfone. É que eu caí e tive que me reconectar aqui pelo celular agora. Gostaria de agradecer a todos, especialmente ao Paulo, né, por ter aceitado, e pela presença de todo mundo. E me coloco à disposição novamente aí para a gente continuar as nossas discussões sobre os mapas aqui dentro da UF. Tá joia. Lembrando que nós criamos um fórum, né, Mariana? Nós temos um fórum na sala virtual, onde a Mariana se dispôs a responder as questões e discutir sobre mapas conceituais lá. Boa tarde a todos e até amanhã, quando nós estaremos apresentando a Semana do Passo a Passo.